Bom, o DOTS é o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, né? Isso significa dizer a gente desenvolver a nossa cidade pensando no transporte sustentável. O DOTS começou a ser aplicado na cidade de Curitiba a partir de 1974, quando o arquiteto e urbanista Jaime Lerner era prefeito de Curitiba. O DOTS ele traz o cidadão como protagonista e não o veículo. O plano diretor ele cuida do ordenamento territorial, do uso do solo, dos usos adequados para cada região, pensa também o sistema de circulação na cidade, como é que as pessoas se movem dentro da cidade, e a estruturação das redes de transporte que são essenciais para atender a necessidade do dia a dia. Já nos anos 70, o IPUC operando como Instituto de Planejamento, se planejam os corredores que não eram BRT, que era o nosso chamado ônibus expresso, no eixo norte-sul, depois no eixo Boqueirão e mais adiante nos eixos leste-oeste. Já se chegou a se pensar em metrô em Curitiba desde os anos 60, 70, mas o que resolveu o problema mesmo foi o sistema de ônibus com maior capacidade, que foi a introdução de ônibus maiores, os ônibus articulados nos anos 80, os ônibus biarticulados já nos anos 90. Para compreender as origens de problemas como a concentração dos meios de transporte, é preciso compreender a lógica da urbanização brasileira, que se estruturou a partir da lógica dos países subdesenvolvidos, baseada em uma industrialização tardia e acelerada a partir da segunda metade do século XX, que estimulava a importação de tecnologias dos países desenvolvidos e a instalação de empresas estrangeiras. Esse processo de industrialização acelerada das grandes cidades contribuiu para a ocorrência de um igualmente acelerado processo de urbanização. Além do mais, tal fenômeno ocorreu de forma concentrada na região sudeste, atraindo uma considerável parcela da população de outras regiões, sobretudo da região nordeste. Para agravar, o processo de mecanização intensificou aquilo que chamamos de êxodo rural, que é a migração em massa da população do campo para as cidades, favorecendo ainda mais o excesso populacional das metrópoles. Esse processo recebe o nome de metropolização. Esse número enorme de trabalhadores que passou a habitar as grandes metrópoles brasileiras a partir da segunda metade do século XX não encontrava boas condições de moradia. Como no capitalismo a terra é uma forma de mercadoria, os terrenos das grandes cidades sofriam com um alto grau de valorização, o que dificultava a permanência das classes menos abastadas nas regiões centrais das cidades. Essas pessoas não tinham outra opção a não ser procurar por moradia em zonas segregadas e afastadas das regiões centrais. Ou seja, iam buscar refúgio nas periferias que nasciam em função do crescimento desordenado do espaço urbano. Somam-se a isso os processos de favelização e de condição de rua de boa parte dessa população. Apesar de a maior parte dos habitantes das grandes cidades morar em zonas periféricas e afastadas, era nas zonas nobres e centrais que as principais ofertas de emprego concentravam-se. Isso porque essas regiões historicamente concentravam os investimentos públicos e privados em infraestrutura e serviços, revelando uma contradição inerente ao capital. Usando Curitiba como exemplo, observamos que em bairros como Batel, Ecoville, Bigorrilho e Água Verde há um adensamento populacional, em que se constroem muitos prédios com a proposta de possibilitar a moradia de mais pessoas. Porém, o que ocorre é o contrário, pois o preço dos terrenos é muito elevado. Já em bairros como o Sítio Cercado, por exemplo, não há a previsão de um adensamento populacional, mas isso acaba ocorrendo, já que o preço médio das áreas construídas é muito menor, sendo mais acessível para a maioria da população.
Então, em regiões que possuem melhor infraestrutura de transportes, não há tanta demanda de transporte público. E já em regiões que, de acordo com o planejamento, não deveriam concentrar tantas pessoas e que têm menor valorização imobiliária, não há um investimento Tá? Justamente, né, a gente fala muito em valorizar transporte a pé, transporte cicloviário e transporte coletivo, né? Mas é importante dizer que essa valorização ela é relativa, né? Então, valorizar a pé, coletivo e bicicleta também passa por, muitas vezes, algumas medidas que desestimulam o uso do automóvel, né? Porque a escolha de manhã por eu viajar, por eu ir para o trabalho a pé, de bicicleta, de ônibus ou de carro, ela é uma avaliação minha das vantagens e desvantagens de cada um desses modos. Então, se por um lado é importante a gente valorizar os modos mais sustentáveis, por outro lado é importante também a gente entender que eventualmente algumas dificuldades ou pelo menos você não deve priorizar vantagens relacionadas ao uso do automóvel, né? São esses exemplos, a questão da demanda por estacionamento que foi colocada é um grande exemplo disso. Muitas cidades mais ousadas, inclusive, têm adotado até mesmo medidas como a precificação do congestionamento ou pedágios urbanos, né? Então, visando claramente desestimular o uso do automóvel para que outros modos de transporte possam ser utilizados como alternativa, né? Então, não é só favorecer os modos sustentáveis, mas eventualmente também criar, enfim, algumas dificuldades ou pelo menos barreiras para o uso do transporte individual. Um outro aspecto importante a se complementar, além da questão do adensamento, que é visível na cidade, no entorno dos corredores, né, são alguns aspectos que, como todo o sistema, tem fatores positivos e fatores negativos, né? Quando a gente pensa num sistema de BRT, que é até, inclusive, por alguns chamados como a metronização do ônibus, você tem ali um veículo com uma massa enorme, com uma velocidade de operação mais elevada, mas que ainda assim interage num ambiente urbano cheio de pedestres, usuários vulneráveis. Então, o aspecto da segurança, quando a gente fala num sistema de média e alta capacidade de superfície, é um aspecto fundamental também a se chamar atenção, né? Um outro ponto importante também, que está relacionado com a questão do espraiamento urbano, da ocupação urbana, é que você acaba também ocupando no entorno de eixos rodoviários, de deslocamentos regionais, criando muitas vezes essa demanda de atravessar uma rodovia, da população acessar o restante da cidade, tendo que atravessar uma rodovia. É o caso do contorno sul, por exemplo, que tem ali um sério problema de atropelamentos e de acidentes naquele eixo ali da cidade, justamente por essa demanda de transporte e de deslocamento através desse eixo rodoviário. Então, é um outro aspecto importante também, o aspecto da segurança viária, né? Das alternativas passa com certeza pelo aumento da infraestrutura cicloviária. Por mais que Curitiba seja uma cidade que tem uma malha razoável, ainda assim, quando a gente compara esses indicadores com países mais desenvolvidos, a malha ainda é tímida, ainda é reduzida, poderia ser bem maior, né? A valorização do transporte a pé, então calçadas adequadas, travessias adequadas, essa mudança de paradigma justamente entre segurança e mobilidade. Muitas vezes, para a gente priorizar a segurança, a gente precisa comprometer um pouco a mobilidade, né? Então, é uma mudança de paradigma importante também para a cidade. A questão, por exemplo, dos nossos corredores de BRT, nas zonas mais densas, por ser um sistema de superfície, ele aumenta um pouco o grau de risco, principalmente para o pedestre que eventualmente vai cruzar a nossa via exclusiva em local inadequado, né? Então, às vezes até acidentes graves ocorrem, né? E uma preocupação seria assim, segregar sem
estragar a paisagem, vamos dizer, né? Mas segregar, ter alguma mureta de proteção para a pessoa entender que ali não é o local de cruzar, né? Então nós tivemos há poucos dias assim, um acidente muito terrível, assim, que choca a população, porque um ônibus de 25 metros, de 30 toneladas, tá? Pode atropelar uma pessoa e matar uma pessoa assim, mesmo que esteja a 30, 40 por hora, porque é uma massa muito grande, a força da inércia ali é terrível. E então, proteger mais, talvez até tirando a faixa de estacionamento lindeira à canaleta e fazendo ali a ciclofaixa, né? Porque aí o ciclista vai saber, vai ter uma mureta de proteção, passa o ônibus, ele está na via. Não atrapalha a ciclovia, por exemplo, quando tem a faixa junto à calçada, ela atrapalha o acesso e o próprio ciclista corre o risco, às vezes, de ser atropelado com alguém entrando em casa ou saindo de casa, porque não percebe o ciclista. Então, nós protegemos muito o automóvel e devemos proteger mais as pessoas, né? Então, uma boa política seria assim, como desestimular o uso do automóvel, somente nas zonas mais adensadas, simplesmente entendendo assim, o problema de estacionamento de automóveis é um problema privado, não é um problema público. A questão pública é a circulação, é a mobilidade das pessoas, é a oferta do transporte público, é a segurança do pedestre, a segurança mesmo dos que usam bicicleta, que é um modo ativo e é sustentável, né? Mas temos que limitar as facilidades que nós oferecemos para automóveis, né? Principalmente espaço público para estacionamento, porque é um espaço perdido, né? O carro fica estacionado 2, 4 horas numa via pública, né? Não é uma questão só de cobrar a taxa de estacionamento, tudo bem, até pode cobrar, mas às vezes não priorizar mesmo, né? E eu penso assim que para compatibilizar o nosso transporte de alta capacidade, os modos ativos, o pedestre, a gente tem que dar grande prioridade a essas soluções e o que sobrar para o automóvel, tudo bem, mas nunca ele ter o privilégio sobre os modos mais sustentáveis. Além de ter o propósito de deslocamento, a questão do transporte coletivo é também uma questão de saúde pública, uma vez que o transporte eficiente diminuiria o número de carros nas cidades, diminuindo também os índices de poluição, acidentes, inatividade física, entre outros. Portanto, para se modificar e realizar melhorias no transporte público em Curitiba e no Brasil como um todo, é preciso repensar a questão da mobilidade urbana e democratizar o acesso às cidades, para que a necessidade de deslocamento em longas distâncias diminua. A relação do DOTS com a mobilidade da cidade é porque, como o DOTS está relacionando o transporte sustentável, a mobilidade da cidade passa a ser também uma mobilidade urbana sustentável. E isso é o que a gente está buscando para as cidades na atualidade, né? Que todas as cidades promovam uma mobilidade urbana sustentável utilizando desses transportes ativos, né? Valorizando o transporte coletivo, valorizando os ciclistas no município e os pedestres também. Se a gente for pensar em cidades que não apresentam o sistema BRT que a gente tem aqui, a gente vê que, nossa, nós estamos muito aquém, né, de outras cidades. Mas existem cidades que adequaram-se ou copiaram a nossa ideia do sistema do BRT e estão muito melhores do que nós hoje. Então eu costumo dizer que nós mesmos, nós fizemos a prova e reprovamos nela, né? Porque nós demos a ideia para diversas cidades em diversos países, são mais de 100 municípios hoje em todos os países que têm o BRT presente e possuem uma mobilidade muito mais interessante do que a nossa. Uma das grandes questões responsáveis por isso é a integração. Nós fizemos o BRT e paramos ali, né? As outras cidades implantaram o BRT e integraram com outros modos já presentes na cidade, né? Então eu vejo que falta para Curitiba um novo modo de deslocamento de massa, para que ele seja ideal. Na década de 70, a gente teve uma crise do petróleo mundial. Alguns países viram nisso uma oportunidade de readequar as cidades para que a gente não ficasse tão dependente do combustível para a gente se deslocar, né, como foram várias cidades europeias, né? Então, lá na década de 70, elas já começaram a se adequar
para o transporte por bicicleta, né, para a caminhada, para que a gente não ficasse dependente disso. No Brasil, isso não aconteceu, né? Então a gente passou pela crise do petróleo e a gente não fez nada em termos de melhoria de sistemas de transporte por conta disso. Aí, de repente, 50, 60 anos depois, a gente se deparou com uma pandemia, né? Onde parece que a gente tinha mais uma vez essa oportunidade de a gente repensar os nossos padrões de deslocamentos nos municípios. Então, as cidades de outros países começaram a implantar as ciclofaixas temporárias, né? A fechar ruas para que o deslocamento a pé fosse feito de forma mais saudável, né? Por conta daquela aglomeração e o medo do contágio no transporte público. Depois disso vieram todas as pesquisas até desmistificando isso, né? Então era um mito dizer que o contágio era feito pelo transporte público. Observou-se que você poderia estar em maior contato com o vírus numa academia, sem máscara e suando por um longo tempo, do que um tempo menor dentro do transporte público com máscara. Né? Então, mas isso aconteceu, a gente não sabia de nada e a gente teve que fazer lá as reduções das taxas de ocupação do transporte público. Isso teve um impacto negativo muito drástico no sistema, onde algumas cidades quase que o sistema chegou à falência. Então hoje a gente ainda resgata isso para o nosso transporte público, né? Porque muitas pessoas houve a evasão do transporte público para outros modos. Se fosse para bicicleta, para caminhada, excelente, mas infelizmente a gente optou pelo uso de aplicativos, pelo carona e etc. Então a gente acabou com a pandemia também não aproveitando esse momento de readequar a nossa cidade para o incentivo a um transporte mais sustentável. Então, eu diria que assim, nós estamos engatinhando, mas não parados. Né? Então, a gente vê assim, esse reflexo aqui em Curitiba, por exemplo, essas adequações dessas vias compartilhadas que está sendo feito. A própria Via Calma, né, que é uma via que é para se compartilhar com a bicicleta, reduzindo a velocidade. Então, a gente está caminhando, mas não no ritmo que deveria. Digamos que nós estamos 40 anos atrasados, mas estamos andando sim. São Paulo, por exemplo, que a gente vê que é um município que tem um problema gigantesco de trânsito, também está com uma grande expansão da malha cicloviária, né? E readequando também até com o uso do urbanismo tático, que a gente chama, que são só as pinturas no sistema viário, diminuindo aí a distância do cidadão na via, né? Para ter uma melhor segurança. Então, nós estamos engatinhando, sim, eu diria que nós não estamos assim, nem tudo está perdido, né? Mas nós estamos um pouquinho atrasados em termos de tempo aí. Além disso, é preciso repensar a política de investimentos em transporte público, modernizando-o e garantindo seu acesso à população, pluralizando os meios de transporte para além do ônibus, com a instalação de veículos como trens e metrôs e também de estruturas como ciclovias. A estrada para alcançar tudo isso ainda é longa, mas é preciso ter esperança para que o futuro dos transportes e das cidades se apresente de forma mais estruturada e ordenada.